O comportamento do ser humano não é previsível, então desconfie de quem diz que pode prever o futuro. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Prospere Lendo e agora a gente vai partir para o quarto capítulo do nosso livro, Os Axiomas de Zurich, e é o capítulo referente às previsões. Antes de começar, aqui em cima você vai ver o card para o vídeo de ontem e conseguir acompanhar a série completa então do nosso livro Os Axiomas de Zurich. E não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui se você tiver alguma dúvida, quiser dar algum feedback, seguir a gente lá no Instagram, @prosperelendo, beleza? E vamos para o conteúdo. Então, beleza, o autor já começa aqui dando um exemplo de uma previsão falha que ocorreu entre as décadas, no fim da década de 60 até a década de 80. Em 1969, o índice de preços ao consumidor subiu cerca de 5%. Por causa disso, as pessoas que estudavam o mercado, economistas, os oráculos de mercado, diziam que a inflação ia subir um pouquinho até o fim da década e depois ela ia ceder, ela ia cair. Não foi o que aconteceu. A inflação dobrou nesse período. Em 1979, esse índice subiu 11,5 pontos percentuais e era unanimidade entre os sábios que ele ficaria nos 2 dígitos até o final da década de 80. Ele não ficou. Voltou aos preços que estavam em 1969. Mas, se essas previsões dão sempre errado, por que a gente continua ouvindo ela? É simples. Todo mundo quer saber o futuro, porque se você souber o que vai acontecer lá, facilita muito seu caminho. Então, por exemplo, se hoje a gente receber uma informação sobre a cotação de uma ação amanhã, a gente vai saber o que fazer para conseguir lucrar com essa ação. Então, todo mundo quer saber o futuro e justamente por isso existem esses oráculos para suprir essa necessidade. O problema é que se você escutar eles, vai dar errado. E para ilustrar isso, o autor dá um exemplo da crise de 29. Se você não sabe muito bem o que foi a crise de 29, uma das mais importantes da história que todo aluno estuda na escola, então deixa nos comentários que eu faço um story no Instagram explicando, ou um IGTV, eu soluciono esse problema para vocês, beleza? Bom, então o autor diz aqui que em agosto de 1929, todos os leitores poderiam ler no Wall Street Journal que você poderia ganhar muito dinheiro com a bolsa. Então, se fortaleceu uma teoria de que as bolsas atingiram uma permanente tendência de alta. Muitos afirmavam, para os meses vindouros, as perspectivas são mais brilhantes do que nunca. E o jornal continuou divulgando o mercado de ações como se fosse uma estratégia certeira para lucros consistentes. E quem estudou história sabe que os meses seguintes mostraram outra coisa. Todo mundo tinha ido por água abaixo com ações. E apesar disso ter sido muito tempo atrás, profecias, previsões continuam muito frequentes até os dias de hoje. Mas um estudo do New York Times mostrou em 1983 que 3/5 dos videntes regiamente pagos deram tantos palpites errados sobre o futuro que tiveram lucros menores do que um novato teria se tivesse jogado nos dados para escolher uma ação. E Max Gunter aqui fecha essa ideia com a seguinte frase: a verdade é que ninguém tem a mais remota ideia do que vai acontecer no ano que vem, na semana que vem, nem sequer no dia seguinte. Se você quer chegar a ser alguém como um especulador, a primeira coisa a fazer é largar o vício de dar atenção a previsões. Mas aí vem a pergunta, por que abandonar as previsões, sendo que tem tanta gente que acerta tão constantemente? E aqui ele vai dar uma explicação perfeita para isso. E o autor começa dizendo, precisamente, que justamente por causa do acerto nessas previsões, que elas se tornam ainda mais perigosas. Esses acertos fazem que pessoas como nós acreditem nesses videntes e passem a seguir suas ideias. Nesse sentido, os olhos ficam fechados para todos os erros, imaginando que todas as previsões foram certas. Então, uma regra desses profetas é justamente a seguinte: se você não consegue prever certo, então preveja muito. Lógico, se você prever muito, você vai conseguir algum momento acertar, nem que seja num chute totalmente aleatório. E mais do que isso, esses oráculos, eles fazem o seguinte: uma previsão, vamos dizer, no meio do ano, em setembro fazem a revisão da sua previsão, em novembro outra, e ele diz aqui, depois disso tudo, você já entendeu como é que funciona. Então, fazendo essas revisões e com uma pitada de sorte, é possível que essas pessoas que estão prevendo o mercado consigam acertar um palpite no futuro. E dizem,
Ah, em julho do ano passado eu já estava dizendo isso. A verdade é que, além de todos os palpites errados que são ignorados, ocorreram várias revisões nesse processo que possibilitaram que a profecia se concretizasse. E lógico, quanto mais perto você faz a profecia do evento que você acredita que vai ocorrer, mais fácil vai ser de acertar. É muito mais difícil a gente fazer um palpite do que vai acontecer daqui 6 meses do que o que vai acontecer daqui 2 dias. Apesar de os dois, por não terem embasamento real, não deverem ser seguidos. Então, vamos revisitar a história novamente para conseguir ver um dos oráculos mais famosos nos dias de hoje, Nostradamus. Então, existem pessoas que dizem que ele previu batalhas aéreas, o rádio e várias coisas que aconteceram séculos depois. Lembrando que esse Nostradamus é do século XVI. Bom, pode até ser que ele tenha falado essas coisas, diz o autor. Seus versos são construídos em uma linguagem tão mística e indireta que você pode interpretar eles do jeito que você quiser. Para complementar, o autor diz que fez um estudo de centenas dos prognósticos desse Nostradamus e viu que, de todas as previsões que ele fez, analisando friamente, 3 estavam corretas, 18 estavam erradas e 79 eram tão bobagens que você não conseguia nem entender o que o velho francês queria dizer com elas. E concluindo essa ideia, o autor diz que Nostradamus não ficou famoso por acaso. Apesar dele não prever com precisão e errar muito, ele previa com o quê? Com frequência. Em seguida, o autor traz mais uma ideia, que é, pelos profetas conseguirem trazer pessoas que acreditem neles, é possível formar uma legião de fãs com o tempo, uma legião de seguidores, e com isso, as suas profecias vão se concretizar justamente pelo fato de eles estarem falando e muitas pessoas fazerem o que foi dito. Aqui, o autor dá um exemplo de Joseph Grenville, um oráculo do mercado de capitais no início da década de 80. E tinha tanta gente que escutava esse cara e seguia suas profecias que ela realmente acabava se concretizando. Então, se ele dizia que os mercados iam cair, as pessoas que seguiam ele deixavam de comprar ações, porque sabiam que o mercado ia cair, logicamente, segundo esse cara. Então, pelo motivo de muitas pessoas acreditarem que o mercado ia cair e não comprarem ações, o mercado acabava caindo de verdade. Só que não durou muito tempo para as teorias desse cara começarem a falhar. Certa vez, em 1981, Grenville profetizou que o mercado iria despencar de novo. O que aconteceu dessa vez foi o contrário. A Bolsa de Ações de Nova York teve naquele dia uma das maiores altas da história. Os seguidores de Grenville ficaram loucos. Como ele poderia ter errado essa profecia? Mas a gente sabe, ele errou porque, como toda pessoa, previsões do futuro dele vão ser certas de vez em quando e erradas também de vez em quando. E mais erradas do que certas na maioria das vezes. Então, o autor diz que o mais sensato, apesar de todos pensarem bastante no futuro, é na verdade você evitar dessas espiadinhas no futuro. Porque se alguma vez essa espiadinha deu certo, foi por sorte, e o fato dela ter dado certo é que torna ainda mais perigoso você acreditar em profecias. E a gente poderia falar para o autor, quem é você para criticar esses grandes oráculos que acertaram tantas vezes? Bom, a resposta dele é que ele realmente admite não ser profeta e sabe que todos esses eventos ocorrem por causa de sorte ou de azar. Então, se você afirma abertamente que não pretende fazer previsões porque sabe que elas vão dar errado, não tem por que ser criticado. Quem deve ser responsabilizado é justamente quem tenta prever o futuro. Então, se esses profetas emitem um palpite, cabe a nós analisar se vai dar certo ou se vai dar errado. E para encerrar o capítulo, o autor vai dizer para a gente por que essas profecias dão errado. Então, justamente pelo dinheiro acompanhar decisões humanas que são completamente imprevisíveis, quaisquer previsões relativas ao que pode acontecer com o mercado acionário, com o mercado imobiliário, com a inflação, são completamente chutes. Existem tantas variáveis nesse processo porque são milhares ou milhões de pessoas tomando decisões e essas decisões ocorrem várias vezes, então são bilhões de decisões. E o autor diz que alguém que acha que consegue prever algo que depende de bilhões de variáveis ou é arrogante ou é ridículo. E é assim que termina o nosso 4º capítulo. Desconfie de quem diz que pode prever o futuro. Então é isso, pessoal. Se você está curtindo os vídeos que a gente está fazendo na série Os Axiomas de Zurich, eu sempre esqueço o like aqui. Deixa seu like, compartilha, comenta se você tiver alguma dúvida ou quiser dar algum feedback. Vai ajudar bastante a gente vocês estarem engajados. Segue a gente também no Instagram, @prosperelendo tudo junto. E eu agradeço de coração a todo mundo que está engajado nesse projeto e está me dando apoio agora que estou começando. Beleza? Valeu! Fui!